cheia de Deus, é que se não virar nada na mensagem aqui, depois ela volta no louvor. Eu falo isso, irmãos, porque meu ministério não é pregar, muito menos pastorear. Para pastorear, eu deixo o pastor Salatiel, o pastor Juliana, que eles fazem isso com uma leveza, uma maestria. O senhor é meu pastor. Já leu o livro que eu dei para o senhor? Está lendo? Meu Deus. Na próxima eu vou trazer um dia. Diretor vai ler. Irmãos, eu estou muito feliz de verdade por estar aqui. Eu considero aqui a minha casa. Eu já prego aqui já faz uns 7 anos. E nesses 7 anos, durante o ano, uns 3, 4, 5, 6, o tanto que o Espírito Santo tocar no coração do pastor todo dia, fala, chama, eu vou bem. Os irmãos aqui do altar, eu falei pro Júnior, está difícil pregar aqui. Deus está levantando muitos pregadores aqui nessa igreja. Júnior, entre outros aí. E que Deus levante mais e mais e mais e mais. Filipenses capítulo 1, verso 6. Pedir que a banda aí me ajuda. Por enquanto vai no teclado, aí depois o Dodô já sobe já. Que unção é essa, Dodô? Goleiro, agora baterista. Filipenses 1, verso 3, vamos ler a partir do 3. Quem encontrou diz amém? Amém. Filipenses 1, capítulo 3, que diz assim: dou graças ao meu Deus por todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Se assente, por favor. Enquanto eu estiver com esse microfone na mão, eu rogo a sua oração. Porque primeiro que não tem pregador bom se Deus não usar. E segundo, nunca vai ter mensagem boa se Deus não der. E eu creio que você entrou nessa igreja, nessa noite de quinta-feira, com um só propósito: para ouvir Deus falar ao seu coração. Fique com a sua Bíblia aberta, que eu quero observar e falar algumas coisas a título de introdução. Paulo está preso, mas perceba que a palavra de Deus não está algemada. Paulo ele é prisioneiro de Cristo e não de César. Sua agenda é dirigida pelos céus. Aleluia. E não regida pela terra. As circunstâncias podem estar fora do seu controle, mas está sendo controladas por Deus. Os homens podem colocar algemas em Paulo, mas os homens não podem aprisionar a palavra do Deus vivo. Perceba que Paulo ele tem limitações geográficas, mas a palavra de Deus não possui limitações. Paulo está privado de ter comunhão com os irmãos, mas ele não está impedido de orar por eles. Notem vocês que um dos escritores contemporâneos afirmou com clareza: a oração toca o mundo. A oração desconhece qualquer barreira geográfica, étnica ou cultural. Um crente de joelhos pode influenciar o mundo. Os homens podem prender um pregador, um missionário e colocar atrás das grades, mas os homens não podem impedir que eles vejam os céus abertos. E se você perceber, Paulo ele não pode viajar a Filipos, porém Paulo ele ora pelos crentes de Filipos. Pela oração de Paulo ele abençoou os crentes. Então é extremamente importante saber que Paulo está preso, mas o seu ministério não está. Paulo não pode visitar a igreja de Filipos, mas as fronteiras de seu ministério não estão limitadas pela sua prisão. E sendo assim, levante as mãos que eu vou liberar a primeira palavra profética nesse início de mensagem. Levanta a sua mão bem alto. Não importa, levante as mãos. Não importa o cenário que você esteja
impedir o que Deus tem para fazer através de você. Eu vou repetir isso aqui para ver se alguém melhora esse olha. Nada e nem ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer através de você. Prisão não te para, algema não te para. Deus está dizendo para esta casa: não tem e jamais haverá empecilhos para que eu te use para ser uma voz profética nesse tempo presente. Eu libero isso aqui para a vida de alguém. Cadeias estão sendo quebradas, ambientes estão sendo transformados. Deus, Ele vai manifestar a glória dele através de você. Dito isso, chama a sua atenção para olharmos para o texto e tirarmos algumas lições. Com a sua Bíblia aberta, a primeira delas, uma recordação cheia de gratidão. Olhe comigo, por favor, no verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. A primeira coisa, pastor Salatiel, meu amigo, que me salta aos olhos aqui, é a bênção da gente recordar aquilo que traz gratidão ao nosso coração. Muitas vezes, algumas recordações nos fazem chorar. Algumas vezes, lembranças ferem o nosso coração. Muitas vezes, algumas lembranças adoecem a alma. Mas quando Paulo recorda daquela igreja, o seu coração se enche de gratidão. A sua alma enche de doçura e transforma o peito de Paulo em esperança. E se você perceber, humanamente falando, Paulo não tinha tantas razões assim por ficar grato. Porque a sua passagem por Filipos, perceba, a passagem do apóstolo Paulo por Filipos não foi uma passagem suave. Em Filipos ele foi preso, em Filipos ele foi açoitado com varas ilegalmente, em Filipos ele foi preso numa masmorra, foi preso num tronco. Mas por outro lado, se você perceber, essa igreja que ele plantou entre sangue e lágrimas, lágrimas e sangue, ele vai dizer que essa igreja era a coroa da sua alegria. Ele se lembra de uma cadeia, mas nem a cadeia do passado e nem a cadeia do presente rouba a alegria dele. Nenhum passado de dor e nem um presente de prisão consegue roubar a alegria dele. Porque esta igreja que ele plantou entre lágrimas e sangue, essa igreja se tornou a igreja mais próxima, mais íntima e mais cooperadora em todo o seu ministério. Se você perceber, essa igreja que ele plantou entre lágrimas e sangue vai sustentar Paulo em Tessalônica, enquanto ele estava pastoreando a igreja de Coríntios, passando dificuldades, porque a igreja de Filipos era uma igreja grande, tinha muita gente, se manifestava para os dons espirituais, mas era a igreja que não contribuía para o sustento do apóstolo Paulo. Aí a igreja de Filipos vai sustentar ele enquanto ele está pastoreando esta igreja. E agora ele está preso em Roma, e esta igreja vai ter íntima comunhão com ele, e vai mandar Epafrodito levar uma oferta especial para o sustento de Paulo, enquanto ele está preso. Ele se lembra desta igreja, e quando ele se lembra desta igreja, pastora Juliana, o coração dele enche de alegria. Levante as suas mãos, que eu vou liberar a segunda palavra profética para a tua vida nessa noite de quinta-feira. Levanta as suas mãos. Deus está dizendo a esta casa e gritando no ouvido de alguém: eu vou usar pessoas para
eu sou. Segunda coisa, recordações que produzem alegria em nome de Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Temos poucos relatos do que aconteceu ali em Filipos, mas você se lembra quando o apóstolo Paulo estava participando de uma reunião de oração à beira de um rio, enquanto ele pregava a palavra de Deus? Deus abriu o coração de Lídia para que Lídia se convertesse ao Senhor Jesus. Então logo ela, Lídia, creu no Senhor Jesus, abre a sua casa para ser igreja. Notem vocês que o Evangelho tem esses três pilares: alguém prega, alguém ouve, Deus abre o coração. E o Evangelho é tão poderoso que se alguém prega, alguém ouve, Deus abre o coração. O novo convertido agora abre a casa. Quem converte é Deus, mas quem não demonstra generosidade é o convertido. Terceiro lugar, olha comigo o verso 4. Uma intercessão cheia de alegria. Olha comigo, por favor, o verso 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações. Eu quero só chamar a sua atenção, por gentileza. Primeiro, uma intercessão contínua. Ele está dizendo que fazia isso sempre. O que me impressiona, porque é óbvio que Paulo está usando aqui uma expressão retórica, dizendo que ele orava sempre em outras cartas e orando sem cessar. Não cessando de orar, mas orando sem cessar. Este homem, perceba que tinha uma agenda tão lotada, uma agenda tão corrida, que tinha compromissos tão variados, que tinha preocupações com todas as igrejas, que administrava atenção não só de si próprio, mas atenção de todos. Este homem que tinha um coração voltado para tantos membros, para tantas igrejas, um pastor parecido com o pastor Salatiel, que se preocupa com cada um que está aqui. Ele tinha tempo para orar por todos e por todas as igrejas que ele conhecia. Só que o que me impressiona e o que me chama a atenção é que nessa intercessão contínua ele não está tão ocupado a ponto de não orar. Até porque não existe lugar para orar. A oração é o lugar. Eu vou dizer isso aqui de novo para alguém. Não existe lugar para orar. A oração é o lugar. Deus está dizendo: eu vou despertar vontade de orar. Eu vou te incomodar no trânsito, vou te incomodar no trabalho, vou te incomodar quando você estiver fazendo o serviço da casa. Deus está dizendo: não se tem lugar para orar. O lugar que você tiver, ali é o lugar para orar.
no versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por todos vós. Aliás, lá embaixo no verso 7, ele vai repetir isso no versículo 7. Pois todos os participantes da graça, comigo como pastor, plantador de igreja. Paulo não se prendeu a algumas pessoas. Ele não dava atenção só para quem tem um dízimo maior. Ele não dava atenção só para quem tinha fama. Ele não dava atenção só para a elite, a nata da igreja. Não. Quando ele parava para pensar e orar, ele lembrava de todos e de todas as igrejas. Passava pela sua mente, passava pelo seu coração, na sua oração, a lembrança de cada membro. E o seu coração era voltado, era centrado para uma intercessão totalmente abrangente, e não fazia acepção de pessoas, e não deixava ninguém fora da oração dele. Quinto lugar, uma intercessão humilde, fazendo isso sempre com súplicas por todos vós e alegria. O que me impressiona, gente, é que ele se apresenta, ele apresenta a necessidade do povo de Deus, do altar de Deus, com humildade. Aleluia. Notem a diferença entre Paulo e algumas pessoas da nossa atualidade. Hoje, aqueles que julgam e demonstram às vezes ter intimidade com Deus, no secreto são até petulantes na oração, se dirigem a Deus numa linguagem de proximidade, mas no secreto, na intimidade, não tem essa intimidade toda. Outras pessoas chegam fazendo exigências para Deus, parecendo que estão numa mesa de troca, obrigando a Deus a fazer, porque se Deus não fizer, ele para, ele desiste, ele volta, ele retrocede. Temos muito que aprender com esse apóstolo, temos muito que aprender com esse Paulo. Enquanto Paulo, um homem que tinha intimidade com Deus, que conhece a Deus, que vivia plenamente na presença de Deus, ele se aproxima com total humildade, até porque quanto mais intimidade com Deus, mais humildade a gente ora perante Ele. Quanto mais ousadia na oração, mais dependentes da graça dele a gente é. Sexto lugar, eu já me encaminho para o final, que essa intercessão é alegre. A alegria de Paulo era orar e servir os irmãos. Maravilhoso. Ele não está orando com senso de obrigação. Ele não está se dirigindo ou fazendo uma oração por obrigação, porque o pastor convocou, aí alguém chega, eu vou ir, vou fingir que estou orando só para o pastor ver a minha presença, então não venha. Ele não está orando com senso de obrigação, como se fosse alguma coisa que ele tinha que pegar, fazer logo, se livrar para ele fazer outra coisa. Não, ele está cumprindo a tarefa mesmo sofrendo, desgastado, ferido, mas ele está orando com alegria, com dificuldades, com problemas, com a sua vida em xeque, mas ele está orando. Que Deus levante pessoas que mesmo na dificuldade ora, não orar para ter, mas orar por que Deus é, não orar por que Deus fez, mas orar por que Ele é, orar por que Ele é, tendo ou não tendo, orar por que Ele é. Preste atenção que aqui pode ser o foco central dessa carta. A carta de Paulo aos Filipenses é o grande tratado da alegria da teologia cristã. E nesses poucos minutos que me restam, eu gostaria de listar brevemente alguns motivos porque um crente deve ser feliz. E Paulo diz que deveríamos ter alegria, tá? No lugar que a gente serve. Não vou dizer de novo, só meia dúzia de pessoas deu glória. A gente tem que ter alegria, amor, prazer no lugar que a gente serve. Versículo 1, capítulo
Santos, você lembra? Ele possuía uma vestimenta que trazia no seu peitoral pedras preciosas. E em cada uma dessas pedras preciosas que estava no seu peitoral, em cada uma dessas pedras tinha o nome das tribos de Israel. Ele entrava representando o povo diante de Deus. Quando você se levanta em intercessão, você é o sumo sacerdote real, apresentando ao Deus alguém por meio da sua oração. Deus, esta noite, não sei se você vai levantar a mão para receber, mas nesta noite Deus vai te levantar com tanta autoridade naquele lugar. Pregador, um lugar que eu estou é uma bagunça tremenda. Pregador, um lugar que eu estou é uma bagunça danada. Pregador, um lugar que eu estou, você não imagina o jeito que é. Pois bem, Deus vai te levantar com tanta autoridade no lugar que você está, no ambiente que você está. A partir de hoje será diferente. A tua casa, a partir de hoje, será diferente. O teu casamento, a partir de hoje, será diferente. O teu relacionamento, a partir de hoje, será diferente. O ambiente que você trabalha será diferente. Por onde você passar, algo vai acontecer. E vão olhar e vão dizer: ela é diferente. Ela tem uma presença diferente. O abraço dele é diferente. A conversa dele é diferente. Levante as mãos, levante as mãos. Coloque a sua mão sobre a tua cabeça agora. Coloque a sua mão sobre a tua cabeça. Você vai ser um profeta da tua própria história. Feche os seus olhos. Deus está dizendo: vou derramar na tua vida agora uma autoridade diferente, uma unção diferente, através das suas próprias mãos. Recebe a autoridade dos céus. Agora recebe, 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 recebe. Seja diferente a partir de hoje. Segunda razão da alegria, a alegria da fé. 1:25. Estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso. Isso aqui é alegria de ver os cristãos unidos. Eu nunca pastoreei, mas pelo que eu conheço de muito pastor, não tem alegria maior do que o pastor olhar e ver a igreja unida. Não ter divisão no altar. Não ter essas picuinhas. Quem canta melhor, quem rege melhor, qual grupo tem mais função, quem prega melhor, quem faz melhor. A alegria do pastor é olhar e ver os irmãos unidos. Ver os irmãos juntos, caminhando, indo do seu propósito. Sem briga, sem contenda, sem disputa, sem rachadura, só alegria, comunhão, um só corpo. Então veja você que Paulo está orando com alegria, capítulo 1, versos 5 a 8. Mas por que Paulo está agradecendo? O que move o coração desse apóstolo por estar agradecendo a Deus pela cooperação deles no Evangelho desde o primeiro dia até agora? E eu termino aqui. Vamos entender o que ele está querendo dizer. Esta é a igreja, gente. Esta é a igreja de Filipos. Era participante também de uma grande tarefa, de uma responsabilidade de anunciar o Evangelho. Então vamos fazer aqui um breve resumo. O que é ser um cooperador do Evangelho? Nesse contexto, você vai perceber que a igreja não pode estar perto do apóstolo Paulo. Paulo está a mais de 1000 quilômetros de
se torna a igreja mais íntima e também cooperadora junto com ele para anunciar o Evangelho. Essa igreja está servindo de suporte. Essa igreja está lá do outro lado segurando a ponta enquanto o missionário está lá. Ela está se responsabilizando pelo sustento do obreiro para fazer a obra. A igreja de Filipos tinha duas características. Quantas? A primeira, uma igreja pobre. Uma igreja pobre. Paulo diz isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 a 4. Segunda característica, se você perceber no capítulo na qual nós tomamos por base, no verso 29, era uma igreja perseguida, porque foi concedida a ela a graça de padecer por Cristo. Uma igreja pobre, uma igreja perseguida, uma igreja que não tinha muitos meios financeiros. Essa igreja poderia se levantar e dizer assim: pastor Salatiel, eu queria ajudar, mas não posso. Eu queria cooperar e ajudar o obreiro lá, mas eu não tenho condições. Eu queria muito ofertar na vida de Paulo, mas a gente é perseguida, a gente é pobre. Pelo contrário, irmãos, essa igreja foi uma das mais que abençoou e cooperou no ministério do apóstolo Paulo. Até porque ajudar quem a gente vê todo dia na nossa frente é fácil. Quem a gente sabe o nome é fácil. Saber aonde mora, ir lá ajudar é uma coisa. Mas eu quero ver você se sacrificar por alguém que você não conhece, que você nunca viu. Somente o amor de Deus tem o poder de produzir essa atitude dentro da gente. E essa é a verdadeira missão do Evangelho. Até porque, guarde bem isso e anote se quiser: contribuição não é responsabilidade, é privilégio. Contribuição não é por obrigação, é privilégio. Um cristão é alguém que, quando contribui, gente, ele contribui com alegria. Quando ele dizima com alegria. Quando ele oferta, mesmo que seja a menor oferta, mas quando ele coloca o coração, é com alegria, entendendo que Deus está lhe dando o privilégio de ofertar, lhe dando o privilégio de dizimar, lhe dando o privilégio de ajudar alguém. Até porque privilégio é favor imerecido. E esta igreja foi cooperadora no Evangelho com o apóstolo Paulo, porque ela entendeu. Ela está parecendo essa igreja aqui que entendeu a visão do pastor Salatiel, casou o pensamento dos dois, e a igreja por isso está crescendo. Porque apesar de pobre, apesar de sofredora, apesar de perseguida, foi a igreja que mais ajudou Paulo, pela graça de Deus, o favor imerecido. Terceiro lugar, eu encerro. Olha o que Paulo responde no verso 5: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quando Paulo está preso em Roma, essa igreja mandou donativos para Paulo. Essa igreja e Paulo nunca se perderam de vista. Notem no versículo 6, capítulo 1: tendo por certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Paulo diz estou plenamente certo, não é linguagem de conjectura hipotética, não. Ele está dizendo em uma linguagem de certeza experimental. Eu vivi, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou passando, eu sei aonde vou chegar. Deus está dizendo para alguém aqui: se não fosse a minha mão para te aperfeiçoar, se não fosse a minha mão te sustentando. Deus está dizendo para alguém aqui: se não fosse a minha mão, você não estaria no trabalho.
Se não fosse a minha graça, se não fosse a minha presença, se não fosse a minha mão te aperfeiçoando, mas fica tranquilo, tudo que eu comecei, eu vou terminar. Se coloque de pé adorando agora, vai. Se coloque de pé adorando que eu vou terminar. Se coloque de pé adorando que eu vou terminar. Eu estou sentindo uma graça aqui. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Um artista chamado Michelangelo, das mais de 200 obras que ele começou, ele só